Amados, vamos hoje falar sobre a história do irmão Lázaro. Em João 11 fala, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, Maria e Marta mandaram avisar o Senhor Jesus, que aquele a quem ele amava estava enfermo, o irmão dela, Lázaro, E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e tornais para lá. Jesus, ai meu Deus do céu, o que é isso? Jesus, porém, não há. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, É por isso que a palavra do Senhor fala, queridos, que tudo que der para fazer, faça de dia, porque a noite é treva, À noite você não enxerga muito de noite, Tropeça, pode tropeçar até em um bicho, em um animal, Porque não vê. Ai, meu Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou, gente. Eu me perdi. Depois disto, disse Jesus e os discípulos, assim, para lá. Jesus respondeu assim: a luz. Não há luz, de noite. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acredites, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também
também para morrermos com ele? Incrédulo todo, né, amados? Incrédulo todo. Tomé, ó. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estadios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Crê tu nisto? Tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E esta, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado a a aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra segura na dizendo, vai ao encontro, vai o sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu, chorou também. Quando a viu, também chorou. Os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu aos olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te é dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que crere que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Minha amada, meus amados, é assim mesmo, né? Lázaro, ele foi cometido pelaquela enfermidade e ali mandaram avisar o Senhor Jesus, né? Por quê? Porque ele era amigo de Marta, amigo de Maria e amigo de Lázaro, né? O Senhor Jesus, querido, ele poderia, na hora que chegou o recado, ele de lá mesmo, o poder dele é tão grande que de onde ele estava, ele poderia dizer, né? Para que Lázaro ficasse bom, porque ele é poderoso. Basta uma palavra. Se ele quisesse, ele tinha mandado. Assim como ele fez com aquele centurião, né? O centurião disse o quê? Basta uma palavra e o meu servo sarará. E foi daquele jeito, na mesma hora que ele falou a palavra, o criado do centurião ficou curado, né? Com Lázaro, não é diferente. Se ele quisesse, meus amados, Lázaro tinha ficado bom naquele momento que ele recebeu o recado. Mas só que tinha muitos incrédulos, muitos Tomé ao redor de Maria. E ali o Senhor Jesus, deixou Lázaro ficar ali 4 dias. Queridos, quando ele chegou, Lázaro já estava no processo, já tinha entrado no processo de decomposição. Decomposição, ele já não tinha mais nariz. Olho, esse negócio já estava tudo já, né? Tudo decomposto. Tudo já em decomposição. Mas ali o Senhor Jesus chegou, né? E foi até a ele. O Senhor Jesus disse o quê? Tirai a pedra, né? Tirai a pedra. Então, primeiro ele disse: Lázaro, vem para fora. O que me chamou a atenção dessa mensagem, meus amores, é que o Senhor Jesus, ele não falou: morto, levante, morto, saia para fora, porque ali era tipo um cemitério, tinha vários defuntos, tinha vários escritos ali, né? Mas o Senhor Jesus disse que Lázaro, ele chamou pelo nome, ele disse: Lázaro, saia para fora. E ali o quê? Os outros mortos estavam dormindo, continuou dormindo. Porque a vitória, a bênção, o milagre era para o Lázaro. Era o Lázaro que precisava, que merecia aquela vitória naquele momento. Era para ele, não tinha quem pedisse. E ali ele disse: tirai a pedra, né? Porque Lázaro levantou, mas tinha ainda uma pedra bem grande, né? Eles colocavam uma pedra grande que
fechava tudo, e era muito pesada aquela pedra. E ali aqueles homens, ó, puxou, não foi Lázaro que puxou, foi quem estava fora, que tirou, foi e tirou a pedra, né? E aí ele saiu todo o quê? Todo enrolado de faixa, né? O rosto todo envolvido de... Mas ali o Senhor Jesus, quando disse Lázaro, venha para fora, ali aquele estado que ele estava de decomposição, ó, caiu por terra. O Senhor Jesus restituiu o nariz, restituiu o olho, restituiu a boca. Porque quando o Senhor Jesus quer, quando é a hora do milagre, Ele restitui, minha irmã. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Para Maria e Marta, Lázaro só iria ressuscitar na ressurreição. Na ressurreição do final do mundo. E aí que tivesse a ressurreição, né? Dos últimos dias. Mas o Senhor Jesus não permitiu, porque Ele tinha obra na vida de Lázaro. Ele tinha obra. Então, Ele fez aquele milagre, né? E os incrédulos, os Tomé, que estava duvidando, viu o poder do Senhor Jesus. Ah, minha irmã, o que é que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é Deus que Ele faz milagre. Ele não erra endereço. Tenha certeza que Ele não errou. Ele chamou Lázaro pelo nome. Tu acha que Ele não sabe o teu endereço, minha irmã? Tu acha que Ele não sabe o teu CPF? Você acha que Ele não sabe aonde é que está a tua dor? Você acha que Ele não sabe o que você tem passado? Para todos, Lázaro estava morto, e estava morto. Mas o Senhor Jesus, Ele sabia a hora certa de dar vitória a Lázaro. Ele sabia a hora certa e o dia. E tenha certeza, minha irmã, que a tua vitória tem hora e tem dia. O teu milagre tem hora e tem dia marcado. E o Senhor Jesus, Ele sabe o dia certo, o tempo certo que vai te dar vitória. Porque Ele não erra endereço. Tenha certeza que quando, mesmo jeito, Ele chamou Lázaro, saia para fora. Ele vai dizer, irmã Maria, tua vitória chegou. Irmã Ana, tua vitória chegou. Irmão Paulo, irmão José, irmã, o nome que ele quiser. A sua vitória chegou. Quando chega, não tem quem impeça. Os incrédulos teve que ver, os Tomé teve que ver. E não se preocupa não, minha irmã, que aqueles que te perseguem, aqueles Tomé que fica como é que diz? Achando que você não vai conseguir, vai cair do cavalo. Porque na hora certa o Senhor Jesus vai te chamar pelo nome para te dar vitória. E não se preocupa não, porque você vai sentar em cadeira de honra. Que o nosso Deus, Ele pega as pessoas, Ele pega o que já não existe mais e faz existir. Ele pega aquilo que não serve mais para nada e faz servir, porque Ele é fiel. Você entendeu, minha irmã? Que você é inteligente, você entendeu, meu irmão? Aproveita, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Me perdoa porque eu não gravei esses dias, mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Não deixa de deixar o like do amor e compartilhar.